Vamos dar continuidade e vamos falar sobre o desconto na passagem aérea para o acompanhante da pessoa com deficiência. Esse direito ele é extremamente importante e a gente precisa entender que esse direito ele acompanha não a pessoa autista, a pessoa com deficiência, mas o acompanhante dela, tá? Então não se compra passagem com desconto por ser autista. O direito é para a pessoa que vai acompanhar essa pessoa autista ter um desconto de 80% na passagem aérea, tá? O desconto não é para a pessoa autista e sim para o seu acompanhante. Perfeito? Então, por exemplo, se você deseja viajar e você tem um filho autista, você compra a passagem do seu filho autista e depois vai em busca de comprar a sua passagem como acompanhante dele com desconto de 80%, conforme está lá previsto na resolução da ANAC 280/2013, tá? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa ter algumas questões que a gente precisa pontuar. Primeiro, a gente precisa conhecer onde requerer, né? A gente precisa entender os formulários da FREMEC, formulário FREMEC e MEDIF. E aí a gente precisa conhecer a realidade de cada um que está requerendo o direito de ser acompanhante do passageiro deficiente, no caso aqui da gente, do passageiro autista. O que é que a gente precisa ter em mente? Essa pessoa viaja com frequência ou faz uma viagem esporádica? Se ela faz uma viagem esporádica, uma vez por ano, ela vai buscar preencher o formulário MEDIF, que é para necessidades temporárias e viagens pontuais. Ele só vale para uma única viagem, tá? E tem validade de até um mês. Você pediu o MEDIF, você tem até um mês para poder viajar. Já o formulário FREMEC é para quem faz viagens com frequência. E por fazer viagens com frequência, você precisaria aí fazer esse formulário para que tenha um período de validade de 1 ano e dispensa a reapresentação de documentos em cada uma viagem. Então, você fez uma vez, ele tem validade de 1 ano, tá? Algumas doenças crônicas também dão direito ao FRENEC, mas como aqui a gente está falando a respeito único e exclusivamente do autismo, a gente não vai se aprofundar nesse tema. Do mesmo modo, algumas outras condições médicas, por exemplo, epilepsia, cirurgias recentes ou tratamentos complexos, nesses casos é possível também, mas através do MEDIF. Isso porque essa condição de epilepsia, de cirurgias recentes ou tratamentos complexos pode ser temporária. E aí você tem que pedir uma para cada viagem. Perfeito? Mas voltando para a questão do autismo, você tem que entender o seguinte: você precisa verificar se você é uma pessoa que costuma fazer viagens aéreas constantes ou viagens aéreas esporádicas. Se é para uma viagem aérea esporádica, você vai preencher o MEDIF. Se é para uma viagem que você vai pedir uma validade maior, você vai preencher o FRENEC, né? Porque aí você tem validade de 1 ano para as viagens que você precisar fazer durante todo esse período. E é importante verificar antecipadamente com cada companhia aérea, a companhia aérea que você quer fazer a viagem, perfeito? Então você vai baixar o formulário no site da sua companhia aérea, vai pedir para o seu médico fazer o preenchimento, tá? E vai enviar à companhia. E cada companhia tem uma forma específica de receber esses formulários, né? Aguardar a análise. Se for para um MEDIF, esse formulário ele vai ser respondido em até 48 horas. Já se for o FREMEC, ele tem até 10 dias úteis para te dar uma resposta. E aí você vai comprar a passagem da pessoa com deficiência e após a autorização, você vai solicitar o desconto para acompanhante pelo canal que a companhia acabar lhe fornecendo. Perfeito? Então, se a companhia aérea lhe forneceu um determinado canal, você precisa respeitar o canal fornecido pela companhia aérea. O que não pode é a companhia aérea deixar de fornecer um canal, tá? Então, se você vai comprar passagem na Gol, você vai procurar
o desconto de passagem aérea para acompanhante na Gol e vai preencher o formulário Medif ou Fremec para esperar ter a resposta para comprar a passagem do acompanhante pelo canal indicado pela companhia. Perfeito? Regras que são extremamente importantes. Primeiro, o acompanhante deve ser indicado pelo passageiro ou responsável legal. Por exemplo, se quem vai viajar é um menor de idade, o responsável legal já presume-se que vai ser o acompanhante. Mas se for outra pessoa que não é responsável legal, o responsável legal precisa indicar à companhia aérea quem vai ser esse acompanhante que vai fazer essa viagem com ele, devendo o acompanhante ser maior de 18 anos. Tá? Ambos devem estar na mesma classe tarifária, ou seja, se viajou de econômica, os dois precisam viajar de econômica, se viajou de executiva, os dois precisam estar também viajar de executiva. Se a passagem do deficiente tiver sido comprado por milhas ou pontos, não vai ser possível comprar passagem com desconto para o acompanhante. Tá? Então, se o acompanhante, se o deficiente, a pessoa autista, comprar passagem com dinheiro, cartão, que não seja por milhas ou pontos, aí sim o acompanhante vai poder fazer o uso do seu direito ao desconto de 80% nas suas passagens aéreas. Perfeito? Voos internacionais é válido? Sim, desde que a origem seja o Brasil. Então, na passagem de ida para os Estados Unidos, é possível fazer o uso do direito de desconto do acompanhante. Porém, se a passagem for comprada no exterior, aí não se aplica as regras da ANAC, tá? Então, muito importante isso, as passagens com origem no Brasil vai se aplicar essa regra. As passagens de volta não tem como ser abrangida pelas regras do desconto da passagem aérea para o acompanhante. Perfeito? Se você tiver problema, ou seja, demora na aprovação, passou mais de 10 dias úteis e não teve aprovação do seu Fremec, passou mais de 48 horas e você não teve aprovação do seu Medif, você pode registrar uma reclamação no site consumidor.gov.br, juntar as provas de seu requerimento, né, e-mail, prints do passo a passo que você fez junto ao site da operadora e o protocolo que eles vão lhe enviar ao final, quando você tiver feito o requerimento de aprovação do seu formulário. Tá? Se eles negaram, né, a gente vê que eles vão negar, porque vão dizer que o nível 1 de suporte não tem direito ao acompanhante com desconto. Se eles negaram porque não reconheceram o relatório médico do seu médico, você tem dois caminhos: recorrer à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, onde eles vão intervir e fazer a companhia aérea fazer uma reanálise do seu caso, ou já partir para a judicialização. Porém, você pode ter problema na velocidade da judicialização se a sua viagem tiver data próxima, né? E a judicialização pode não ser efetiva. E aí, se você comprar sem desconto, mesmo tendo feito isso, você pode judicializar e solicitar o reembolso da diferença que eventualmente você tenha pago a mais porque não teve o desconto junto à operadora. Perfeito? E aí, resumindo, o desconto na passagem aérea para acompanhante da pessoa com deficiência é um benefício que facilita o deslocamento dessa pessoa e é um direito dela. Portanto, o acompanhante deve ser indicado por ela ou por seu representante legal. Uma vez comprovada a deficiência, não pode a companhia aérea negar o direito, né? Então, se você fez tudo certinho, preencheu o formulário, enviou e mesmo assim a companhia aérea indeferiu ou se recusou a apreciar o pedido, você tem direito de requerer judicialmente, inclusive até pleitear uma indenização por danos morais em razão de ter seu pedido negado, né? E pedir o valor que eventualmente tenha sido pago a mais. Perfeito? Os advogados devem orientar seu cliente para garantir o direito, é aquilo que a gente sempre diz.
O advogado especialista é quem vai trazer a informação segura e precisa. Veja só, eu tenho certeza que até hoje você já ouviu falar muito sobre o direito ao desconto na passagem aérea. Mas eu lhe pergunto, quem foi que te entregou esse guia com passo a passo para conseguir o direito a comprar a sua passagem aérea com desconto? A conseguir enfrentar essa situação de uma forma mais célere e mais eficaz. Né? Todo mundo fala que tem direito, mas ninguém se aprofunda no tempo para passar uma informação mais precisa. Então, o advogado especialista, ele é sempre importante. E uma dica final, para que você não perca nunca o seu direito, consulte a companhia aérea com antecedência. Você vai fazer a viagem, vai se programar para viajar, vai fazer a compra da passagem da pessoa com deficiência, da pessoa autista. Já consulte a companhia, fique atento aos formulários que você vai precisar preencher, ao médico que você vai precisar que ele forneça o seu carimbo e assinatura, para que você possa evitar qualquer tipo de violação. Tá? E aí, se violaram o seu direito, aquilo que eu sempre digo, documente, guarde provas e busque orientação jurídica. Uma pessoa bem orientada, ela não perde direitos. Pode até sofrer constrangimentos momentâneos, mas ela depois busca seus direitos e alcança, porque o direito só se alcança com muita luta. E como eu sempre digo, na Jones Guimarães Advogados, o direito do nosso cliente sempre será a nossa luta. Perfeito? Outros direitos importantes na locomoção é o direito ao transporte interestadual gratuito, respeitado o limite de cada viagem, né? Então, os ônibus disponibilizam dois assentos em cada percurso para as pessoas com deficiência. Então, se você fizer uma compra de uma passagem interestadual com antecipação, você consegue fazer essa viagem interestadual sem a necessidade de pagamento da tarifa de transporte, tá? Da passagem de transporte. O passe é livre. Tem direito também ao bilhete único no transporte público. Então, esses 3 direitos de locomoção são os direitos que são muito requisitados e que é direito de toda pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, seja ela menor ou maior de idade. E aí, você sabia desses direitos? Sabia como correr atrás desses direitos? Se não, você aprendeu e você tem a responsabilidade de levar essa informação ao maior número de pessoas. Tamo junto e é só o começo.